como a PNL, Programação Neurolinguística, pode te ajudar no seu processo de liberdade financeira. Essa é uma live que eu vou fazer aqui com meu amigo e parceiro Alan Martins, que é um cara que conhece muito de PNL, o cara que é da equipe do Tony Robbins, já participou de vários eventos com o Tony Robbins e além de participar da equipe do Tony Robbins, fala João, ele é certificado pelo Tony Robbins para dar os processos aqui no Brasil, né? Ele está aqui, Alan, pede para você entrar aí, ou eu te chamo, entra aí, coloca aí o convite para você entrar. Então nós vamos ligar aqui dois assuntos, né? A programação neurolinguística e liberdade financeira, porque eu acredito que a PNL pode ajudar muito as pessoas nesse processo de conquistar a independência financeira, de fazer investimentos. O Alan só vai mandar o convite dele para participar aqui da live, ele já está aqui nos assistindo. Mais alguns minutinhos ele vai estar aqui com a gente e vocês vão ver quão fenomenal é o conhecimento dele nessa área. Deixa eu ver aqui, Alan. O Alan já está entrando. Fala, Alan. Fala, meu irmão. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Sempre bem. E você? Ótimo também. Ainda mais falando com você, cara muito otimista, astral super 10. E Legal. enquanto você estava entrando, eu estava te apresentando aqui um pouquinho, mas vou deixar para você mesmo se apresentar, né? Porque são dois assuntos, cara, que eu acho fantástico. Eu adoro o Tony Robbins, você já sabe, eu fui lá em Londres, lá no PW, eu fiz o treinamento lá 4 dias com ele, é fantástico. E muita gente é fã do Tony Robbins, por conta dele ser coach, ligado à PNL, mas poucas pessoas sabem que ele fala muito de liberdade financeira e de investimentos profissionais. O livro dele... Sim, até o livro aqui atrás, ó. Ganhando o jogo do dinheiro aqui, ó. Isso, eu ia falar exatamente dele, o Money Master the Game, exato. Eu ganhei quando eu fui lá a primeira vez. Foi mesmo? Legal. Esse livro do Tony Robbins, o pessoal que está acostumado a seguir Tony Robbins, né, que vê, até tem um programa dele no Netflix e tal, acha que ele é um cara só de PNL, de coach, mas só de motivação, né? A galera acha que ele fala muito só de motivação. Mas não é, porque ele sabe que se a pessoa não conquista a liberdade financeira, ela pode fracassar muito na vida dela, né? Então ele sabe disso. E eu que trabalho no mercado financeiro há 20 anos, trabalho profissionalmente, há 30 anos que eu faço investimento na Bolsa, então eu acompanho todos os grandes investidores, referência no mundo inteiro, né? E aí, quando eu peguei esse livro do Tony Robbins, Money Master the Game, foi uma coisa impressionante, porque até eu achava que o Tony não ia avançar tanto no mercado financeiro. Mas ele entrevistou até caras que são bilionários, né? Não, ele entrevistou os melhores, simplesmente os melhores, né? Todo mundo que é referência na Universidade de Yale, em Harvard, na London School of Economics, os grandes top caras do mercado financeiro no mundo inteiro estão condensados aí no livro Money Master the Game do Tony Robbins, né? Então, estamos aqui ligando justamente o mercado financeiro com o Tony Robbins, você como representa aqui, você é certificado por ele aqui no Brasil. E aí eu queria justamente deixar claro para as pessoas aqui no início, nós vamos ligar isso, como essa pegada do Tony Robbins pode ajudar as pessoas para conquistar a liberdade financeira. E eu vou colocar, como eu oriento as pessoas há muito tempo, eu sei mais ou menos quais são os maiores problemas enfrentados por quem está construindo isso, né? E aí eu vou te fazer umas perguntas aqui e você vai me ajudar a matar essas dúvidas e a matar esses bloqueios que as pessoas têm quanto a conquistar a liberdade financeira, porque é uma coisa de longo prazo, a gente tem que enfrentar medos, enfrentar oscilações de mercado, e muito mais. Mas, poxa, conta um pouquinho de você, da tua história aí, para a gente seguir em frente daqui a pouquinho. Show de bola. Irmão, primeiro, prazer e obrigado por ter me convidado. É sempre bom falar com você, né? Eu sigo muito seus exemplos de todas aquelas nossas conversas nos eventos que a gente participou junto. Então, gratidão aí pelo convite. E quem não me conhece ainda, né? Eu sou Alan Martins, eu sou um treinador comportamental, eu tenho uma consultoria, né? Onde eu ajudo empresas, pessoas, equipes a se transformarem, porque eu sou especialista nisso, em mentalidade, né? Em como desenvolver a alta performance das pessoas
através da mudança de mentalidade, através de hacks mentais, né? Então, eu conheci Tony Robbins há alguns anos atrás, fiz um evento dele lá nos Estados Unidos, né? A primeira vez, acho que 2015, 2016. E depois daí eu fui convidado para fazer parte do time dele lá. Já fui mais 3 vezes na Califórnia e sou certificado dele aqui no Brasil, né? Então, quem gosta de Tony Robbins, eu, você, a galera que acompanha a gente, sabe que é um cara que a gente fica alucinado por ele, porque é um cara que saiu do nada e hoje é um cara bilionário, tem tudo na vida, né? Então, a gente percebe que não é sorte, a gente percebe que é muito trabalho, que a mentalidade conta 90% do processo, né? Então, por isso que eu sou alucinado, eu falo para as pessoas, eu sou alucinado por trabalhar a mente das pessoas, porque eu sei que é o primeiro passo da mudança, antes de qualquer estratégia, né? Todo mundo sabe que tem que juntar dinheiro, economizar, investir e tal, mas é a mente que é a primeira chave a ser mudada, né? A mentalidade que tem que mudar primeiro. Então, esse link que você fez aqui da live, a hora que você me convidou, eu falei, pô, maior prazer falar sobre isso, justamente porque tem tudo a ver, cara, mentalidade PNL com a parte de finanças, né? Liberdade financeira e tudo mais. Legal, legal. Alan, e lógico, poxa, você que é convidado aqui, você que entende muito do Tony Robbins, os processos dele, fica livre para você interromper e falar o que você quiser. Né? Show. Mas eu queria te fazer, para ligar assim, bem esse assunto, como eu te falei, tem 20 anos que eu trabalho profissionalmente no mercado financeiro, fazendo investimentos para fundos de 2 bilhões, 50 bilhões, e trabalhando profissionalmente. E, em paralelo, ajudo as pessoas nesse processo de ajudar a construir a liberdade financeira. Aí, uma das coisas que tem várias barreirinhas que eu vejo, estou vendo acontecer muito, sabe, nesses últimos 10 anos. Primeira coisa é que a pessoa está acostumada com a vida dela e daqui a pouco, quando a gente fala assim, não, aí ela começa a pensar naquela dor, primeiro pela dor. Cara, o que vai ser minha vida daqui a 10, 15, 20 anos se o Brasil quebrar, eu não tenho aposentadoria e tal. Então, começa a pensar em liberdade financeira ou mais por uma dor, né? Que a gente tem dados aqui do IBGE que apenas 1% dos aposentados do Brasil é independente financeiro. Então, o cara que está no meio da sua vida ali aos 40 anos, ele começa a ver, poxa, realmente os aposentados passam por muita dificuldade. Aí, por conta de uma dor, ele começa a pensar em fazer investimentos. Só que aí vem a primeira barreira do medo, porque ele está encontrando com uma coisa que para ele é nova, mas que sempre existiu, e ele tem que sair um pouco do que ele está acostumado. Né? E aí é a primeira barreira. Depois tem outras ali que no processo, né, vai acontecendo várias coisas. Mas a primeira que eu identifico para quem está construindo liberdade financeira e está começando do zero é o medo, né, que é uma coisa muito tratada no seu tema aí. Né? Como é que a gente pode lidar especificamente para quem está entrando no mercado financeiro, lidar com essa parte do medo? Rafinha, existem 2 hacks, né, na verdade. Primeiro é o nosso sistema de recompensa. O que acontece? O nosso cérebro ele tem 2 sistemas de recompensa. Uma recompensa a curto prazo e a recompensa a longo prazo, né? Então, a primeira coisa a se trabalhar na mente da pessoa é essa recompensa a longo prazo. Por quê? Porque com o excesso de informação, internet, a gente está acostumado com esse sistema de recompensa a curto prazo. Então, quer dizer, por exemplo, se você fica na internet o dia todo, libera dopamina no seu cérebro. Então, você se sente bem. O que é isso? É uma recompensa a curto prazo. Então, o que é gastar dinheiro? Gastar dinheiro é recompensa a curto prazo. Economizar dinheiro não é recompensa a curto prazo. Né? A pessoa fala, isso aí não é recompensa, eu vou guardar o dinheiro. Então, a pessoa não treina esse músculo da recompensa a longo prazo, entende? Entendi. Então isso até está casando com essa informação que eu percebo que as pessoas começam mais pelo medo do que pelo prazer. Isso. Então, o que acontece? A pessoa ela fala assim, eu não tenho aposentadoria, mas aí o que ela pensa logo para o sistema de recompensa a curto prazo? Mas eu não sei o dia de amanhã. Isso é o sistema de recompensa a curto prazo. Então, deixa eu gastar meu dinheiro hoje que eu não sei o dia de amanhã. Então, ela justifica a crença, ela muda o que ela acredita, a programação, justamente para atender essa recompensa a curto prazo. Então, eu vou ficar economizando 5 anos para ter 1 milhão? Eu não sei o dia de amanhã, não sei se eu vou morrer, eu não sei que pode acontecer uma coisa, pega uma Covid aí eu morro, e aí a pessoa vai e gasta. Por quê? Porque ela muda a programação dela justamente para alimentar esse sistema de recompensa a curto prazo. Então, a maioria das pessoas que não têm a liberdade financeira é porque elas não conseguem alimentar esse sistema de recompensa a longo prazo, que é adiar a recompensa. Tem até um estudo, se alguém quiser acompanhar, tem um estudo que tem num vídeo no YouTube que chama o teste de marshmallow.
ele foi feito com crianças, né? Há muitos anos atrás. O que eles faziam? Basicamente para treinar esse sistema. Eles falavam assim, ó, tem um marshmallow aqui na mesa. Quando eu voltar, se você não tiver comido esse marshmallow, você ganha 2. Então eles foram treinando isso nas crianças. Teve algumas que comeram marshmallow, né? Que não aguentou, que era recompensa a curto prazo, e teve a criança que aguentou. O que eles descobriram? Que depois, 10 anos mais tarde, eles eram muito mais bem-sucedidos do que as outras pessoas que não... que as outras crianças que não conseguiram aguentar segurar a recompensa a longo prazo, entendeu? Então essa coisa de economizar o dinheiro, poupar o dinheiro para investir depois, para receber depois, é um sistema mental, é um sistema de recompensa. A gente tem que treinar a adiar a recompensa. Então, como que a gente faz isso no dia a dia, né? Só para ensinar uma técnica que o pessoal a gente tem alguns padrões de comportamento. Então, você sempre toma café 4 horas da tarde. É você resistir a isso e falar assim, não, vou tomar 4h30. Sei lá, eu faço isso com os atletas, né? Eu treino atletas profissionais, e aí às vezes eles perdem um pouquinho da disciplina, eu falo assim, vou tirar o Netflix de vocês, vou tirar o que você mais gosta. Por quê? Para treinar um sistema de recompensa a longo prazo, que você vai abrir mão de uma coisa agora para ganhar depois. Você vai abrir mão de uma coisa agora para ganhar depois. Então, toda vez que você adia um pouquinho a recompensa, você está treinando esse músculo. Eu acho que o primeiro movimento é esse, tá? Eu falei que são 2 hacks. O primeiro hack é esse. As pessoas precisam treinar mais esse músculo da recompensa a longo prazo. Adiar a recompensa das coisas. Porque o nosso cérebro está acostumado com essa recompensa a curto prazo. Então, comer besteira é recompensa a curto prazo. Gastar dinheiro é recompensa a curto prazo. Então, fazer essas coisas que dão recompensa a curto prazo é mais fácil para o cérebro, entendeu? Então, a gente tem que fazer essa reprogramação. E outra coisa do medo que é engraçada, ontem mesmo eu estava dando uma aula disso, Rafa. Tem uma galera que falou assim, não, Alan, ó, quando tiver tudo perfeito, velho, quando tiver tudo engrenagem, tudo funcionando, aí eu vou entrar em ação, aí você vai ver que eu vou para cima, vai dar tudo certo. Eu falei, é aí que vocês se perdem. O que acontece? O que a maioria das pessoas fazem? Elas esperam o medo passar para elas começarem a agir. Só que o que é o hack mental? O medo ele nunca passa, porque o medo é natural da gente. O medo é uma coisa que é intrínseca, tá na gente, não tem como tirar o medo, né? Faz parte, é o instinto, né? Então, o que a gente ensina? As pessoas comuns, elas esperam o medo passar para elas começarem a agir. Só que quando você consegue hackear a sua mente, o que você consegue fazer? Você entende que é a ação que elimina o medo. Então, você tem um dilema aqui. Eu tenho medo, eu vou ficar paralisado com medo por causa do medo, ou eu vou agir para eliminar o medo? Então, você vai perceber que muitas vezes que é quando você entra em ação que o medo passa. Olha, que instintivamente eu lembro do Tony Robbins falar muito isso, né? Agir apesar do medo, é uma frase muito famosa dele, né? E você vê, quando eu comecei o meu processo de mentoria, que eu trabalhava no mercado financeiro e nas horas vagas dava mentoria financeira porque as pessoas requisitavam muito. E quando eu comecei esse processo, eu segui mais ou menos a linha geral, que é o seguinte: se a pessoa está endividada, vamos cuidar da dívida, porque matematicamente não vale a pena você tá com um rendimento que é longo prazo e a dívida está comendo seu patrimônio no curto prazo, né? Então, matematicamente não compensa. E eu, instintivamente, eu fui mudando para um processo que é o seguinte: a pessoa está endividada, no primeiro mês a gente vai fazer o investimento e ela já assusta. Eu falei, pô, mas não vale a pena, não estou fazendo para ganhar financeiro, é para você já se treinar. Porque daqui a pouco você resolve a sua dívida, mas você vai estar com medo de investir. Então vamos cuidar desse medo logo para Exato. E começar. Então, instintivamente, eu fui mudando isso, porque é o seguinte: as pessoas que estão endividadas, ou não estão endividadas, mas precisam fazer um processo para organizar as finanças. Cara, quando a gente está ali trabalhando no processo que vai começar os investimentos, ela dá um pulo para trás, sabe? E volta. E aí, quando você começa desde o início a falar de investimentos, quando ela faz todo aquele processo e sai de dívida, ou organiza para fazer sobrar e investir, ela já vai para frente, não volta, sabe? Então, é engraçado porque você está falando e está encaixando cientificamente com o feeling que eu já tive dado a experiência de cuidar disso com outras pessoas. Exatamente. Não, e até explicando para quem não conhece PNL, é programação neurolinguística, né? Que é como é programada a sua mente. Então, eu acho que é até legal eu explicar isso que você falou, Rafa, porque nós temos padrões de comportamento, né? Então, isso é legal explicar. Primeiro, como é que funciona a programação da mente de uma pessoa?
o seu ambiente está o tempo todo mandando informações para você, né? A gente está recebendo notícia, televisão, família, amigo. O ambiente como um todo, ele está o tempo todo mandando informações para a gente, né? E o que acontece para programar a nossa mente? A gente dá um significado para as coisas. Então, qual a diferença da mentalidade de uma pessoa para outra? Tudo que acontece, você dá um significado. E é esse significado que grava na sua mente, que é que vira a sua programação mental. Então, eu não sei se você tem acompanhado eu falando muito de mindfulness, de atenção plena, justamente porque é o primeiro passo de você identificar essa sua programação. Então, por exemplo, a gente tem... então, o que é a programação neurolinguística? Eu recebo as informações, eu dou um significado para aquilo, através das minhas, da minha visão, olfato, paladar, né? Através dos meus sentidos, e aquilo grava na minha mente como um significado. E isso vira o que eu acredito. E qual que é o problema disso? Isso grava lá no seu subconsciente, lá no seu inconsciente, e de tanto repetir esse padrão, de tanto repetir essa programação que você tem, ela vira um padrão. E aí a gente aprende uma coisa, né? Nos treinamentos que a gente fez, a gente aprende assim, ó, como você faz uma coisa, você faz tudo. Todas as outras. O que isso quer dizer? Que os hábitos são padrões de comportamento. Então você tem padrão de dinheiro, padrão de relacionamento, padrão de saúde, padrão de alimentação. Você tem padrão de várias coisas. Então por que eu falo tanto de atenção plena? Porque é a capacidade de você prestar atenção nos seus padrões e ir reprogramando. Entendi. Entende? Ótimo. Então, programação neurolinguística ajuda por causa disso. Porque você entende primeiro como é que programa, né? Então quer dizer, um dia, igual você falou, um dia eu perdi tudo que eu tinha. Que significado você deu para isso? Nunca mais vou investir, nunca mais eu vou trabalhar com esse negócio de dinheiro, nunca mais vou abrir um negócio, nunca mais vou empreender, nunca mais... Que significado que você deu para quando você perdeu tudo? Esse significado virou seu padrão de comportamento. Então, quando eu ensino... Pode vir da família também, né? Pode vir Nossa. dos pais. Porque muita gente também não investe, não faz investimentos, e eu percebo isso quando eu vou investigar a vida lá na infância, na adolescência, e porque o Tim Havek fala muito disso também, porque o que você faz com dinheiro hoje tem muito a ver com o que os seus pais faziam. E, inclusive, eu falo isso para os pais hoje, nas mentorias financeiras, que, olha, não ensine o seu filho a botar dinheiro no porquinho, porque não é isso que vai fazer ele progredir financeiramente. Ele vai progredir financeiramente se vocês estiverem atuando corretamente com o dinheiro. Não é você ensinar o filho a botar o dinheiro no porquinho e depois, pai, me dá um dinheiro. Meu filho, eu não tenho. Dinheiro não dá em árvore. Não dá para comprar. É tudo caro. Né? E aí você cria um modelo mental de que o dinheiro é difícil, é escasso, não dá para gastar, ou seja, está sempre endividado. Então, o modelo pode também vir dos padrões da pessoa quanto do herança genética, vamos dizer assim. Sim, existe um conceito que chama herança epigenética. Vem no gene, até os 3 meses de gestação da mãe, o feto ele pega o gene, algumas coisas do pai e da mãe ainda. Então, quer dizer, a nossa programação vem muito antes da gente nascer ainda. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não consegue mudar, porque a programação neurolinguística é exatamente isso. É você entender como funciona a sua programação e falar assim, esse é um padrão que eu peguei do meu pai. Esse é um padrão que eu peguei... Por exemplo, meu pai é super conservador, né? Então ele treinou a gente, eu e meus irmãos, para quê? Trabalho numa grande empresa, funciona assim. Então como é que é para nossa mente empreender? Abrir o próprio negócio, se arriscar. Se a nossa programação não era assim, entendeu? Então quantas pessoas não têm essa programação? Você tem que estudar, trabalhar numa grande empresa. E aí a gente foi fazendo os treinamentos, a gente foi descobrindo, cara, se eu trabalhar só numa empresa, como é que eu vou ter liberdade financeira? Se eu não tenho nem liberdade de tempo, as pessoas controlam o meu tempo lá. Eu não tenho liberdade financeira porque é alguém que diz para mim quanto eu tenho que ganhar. Não sou eu, não é baseado no meu esforço, no meu trabalho. É alguém que olha para minha cara e fala, você merece bônus esse ano? Não, você não merece, sabe? Então não tinha controle sobre a liberdade. Então como é que funciona isso dentro da nossa cabeça? Então a gente tem uma programação dos nossos pais, mas isso pode ser mudado a qualquer momento, né? Uma crença nada mais é que um significado. É só você mudar o significado das coisas. Mas primeiro você precisa perceber o padrão, né? Exato. E então, essa herança que vem dos pais, a gente muda da mesma forma. Então, só para recapitular, aquele medo que eu identifico as pessoas de partir para o investimento no mercado financeiro e dar aquele gelo inicial, abrir conta na corretora, fazer a primeira TED. Então, eu posso resolver isso. São 2 hacks que você passou. Primeiro, você postergar coisas que você faz no dia a dia. Por exemplo, eu tomo café às 4. Postergar para as 4h30, porque você está
treinando adiar a recompensa. Recompensa, né? Porque investir é uma recompensa futura, então você está mudando o padrão de recompensas rápidas para recompensa futura e não esperar o medo passar e agir apesar do medo. Exatamente. É isso aí. Tá. E aí você falando, eu lembrei, cara, é um exemplo que eu tenho muitos exemplos, mas esse para mim foi muito, assim, me impactou bastante, que teve uma professora do Instituto Federal aqui, educacional aqui, que ela me pediu para fazer uma palestra no centro de convenções. Ia ter uma convenção com 3 mil alunos e tal, e ela me pediu para fazer uma palestra sobre educação financeira para os jovens ali, né, entre 16 e 18 anos, tal, que é um momento em que ninguém está muito preocupado, a gente não é treinado. Na Europa, os países mais envolvidos, com 4, 5 anos de idade, já tem aula de empreendedorismo, visão de longo prazo. Sim. Com 15 anos de idade, o moleque vai no supermercado e compra aqueles cardzinhos de ação do Google, do Facebook, né? Então, lá fora, a educação financeira e você aprender que a recompensa vem depois, eles são mais treinados para isso. Então, a professora me chamou, olha, faça uma palestra para os alunos e tal, não sei o quê. Eu fui lá, legal, e falando coisas que a gente está falando aqui, né? De educação financeira, de investir, longo prazo, cota de fundo imobiliário, lá. E a professora, ela estava lá atrás e ficou muito interessada. E aí, nos dias seguintes da palestra, ela foi trocando ideias comigo. Nossa, fiquei muito interessado, eu preciso de mexer com isso, eu preciso de controlar e tal. Aí eu falei para ela, olha, o primeiro passo, já que você não tem grana para investir, é controlar suas despesas, não comprar besteira, para você sobrar uma grana para poder investir. Primeiro passo, depois a gente vai avançando. Aí teve um dia que ela me passou uma mensagem assim, Rafa, estava no shopping, olhei um sapato na vitrine, lembrei de você na hora. Me deu um peso na consciência, mas olhei o sapato e comprei. E aí eu fui para casa meio com peso na consciência, naquela dualidade e tal, mas cheguei em casa, botei o sapato no pé, tava lindo o sapato, e aí eu relaxei, falei, pô, tá lindo. E eu respondi para ela assim, olha, não tem nada demais, o dinheiro nada mais é de um instrumento para nos fazer felizes, nos fazer bem, a gente ter uma vida que a gente realmente merece. Não tem nada de errado nisso. O dinheiro, na minha opinião, ele tem que trazer felicidade. Agora, me permita fazer uma pergunta para você. Quantos grandes sonhos você nunca realizou porque está realizando esses pequenos desejos semanais ou quinzenais? Sabe? E aí eu acho que caiu uma ficha para ela que ela ficou uns 3 dias sem falar comigo. Sério, só porque eu perguntei na boa, né? E depois ela veio, você tem total razão, viu? Um dos grandes sonhos que eu sempre tive, foi levar a minha filha com 15 anos na Disney. E ela já fez 18 anos e a gente nunca foi, porque nunca tivemos dinheiro. Né? Então é isso. Quando você falou do prazer imediato, eu lembrei logo dela, porque é aquele negócio, eu compro um sapato, né, que é 150, 200 reais, 80, dependendo do sapato, mas nunca junto 15 mil para realizar um sonho de ir para Disney levar minha filha. Né? Então, para treinar isso, seria exatamente isso. Olha, vou comprar um sapato, vou postergar para o mês que vem, de repente. Seria isso. Encaixar esse hack que você deu em atitudes como essa. Olha, pensa, deixa para a próxima semana. Tá realmente Não, tem um hack que eu uso até com a minha mulher, que é assim, você quer ou você precisa? Cara, é uma pergunta simples. É uma pergunta muito simples. Eu quero comprar isso, eu quero comprar. Eu falo, tá bom, você quer ou você precisa? Na hora que você começa a analisar, você fala, eu não preciso. É só uma vontade. Às vezes é emocional, às vezes é porque tá muito feliz, às vezes tá empolgado. Então, quando você faz essa pergunta, você já trabalha essa recompensa a longo prazo. Né? Quando a gente for montar tudo, o escritório, apartamento aqui, era a mesma coisa. Eu quero comprar um vestido, quero comprar um sapato. Eu falo, mas você não queria a cozinha daquele jeito, aquela geladeira bacana, tudo legal, igual você imaginou? Queria. Eu falei, então, como é que a gente faz agora? Então, eu fui ensinando para ela qual era a diferença entre o que eu preciso e o que eu quero. Esse é um hack legal também, né? E esse de recompensa a curto prazo, Rafa, tem um hack que é... Cara, os meus alunos amam quando eu falo isso, né? Que, gente, quem estiver anotando, já anota aí. Quem estiver curtindo a live, já compartilha também, né, Rafinha? Porque essa mensagem tem que chegar para um monte de gente, né? Bota o dedinho no avião aí, manda para 2, 3 pessoas que querem entender de liberdade financeira, investimentos, programar sua mente para ganhar mais dinheiro, para ter uma visão de longo prazo, né? Ajuda a gente a compartilhar. Agora, não sei se você percebeu isso, mas por conta das eleições, as lives caiu bastante a audiência, né? O pessoal até explicou porque como o pessoal tá pagando muita propaganda, e aí esse negócio tá rodando. Cai o engajamento, né? A galera que vai ajudar, porque eles estão entendendo tudo.
E tem um hack muito legal desse recompensa a curto prazo e a longo prazo. Uma coisa que eu aprendi lá no Tony que é assim, ó. Ele fala assim, quando você dá muito foco na recompensa a curto prazo, que são as coisas, a recompensa rápida, isso pode te dar uma dor a longo prazo. Então pensa assim, se você agora, Rafa, decidir só gastar o dinheiro, porque é uma recompensa a curto prazo, né? Comprar coisa é legal pra caramba, comprar um telefone novo, um carro novo. Recompensa a curto prazo é bacana, mas será que isso não vai te dar uma dor a longo prazo no seu financeiro? Se você só gastar agora, pensa, sei lá, pensa na sua saúde. Se você comer hambúrguer, sorvete, doce, que é gostoso, batata frita, a curto prazo, todo dia, você acha que vai dar um problema na sua saúde a longo prazo? Provavelmente sim, né? Sim, então, ele fala assim, quando você dá muito foco na recompensa a curto prazo, no prazer a curto prazo, isso pode te dar uma dor a longo prazo. Quer dizer, você gastou todo o seu dinheiro, você não vai ter dinheiro. Você comeu um monte de porcaria, vai dar um pau na sua saúde, é isso. E aí o que ele fala? Ele fala assim, você tem que fazer um negócio chamado mind shift, que é mudar o significado disso. Então o que acontece? Quando você começa a fazer isso que eu te falei, adia o café, pergunta se eu preciso ou se eu quero. Quando você começa a treinar esse músculo da recompensa a longo prazo, o que acontece? Você vai começar com a dor a curto prazo. Então você tem duas maneiras de começar a sua mudança. No prazer a curto prazo, que pode te dar uma dor a longo prazo, ou você pode começar na dor a curto prazo, que é economizar o dinheiro. Claro que não é bacana, ninguém ama. Nossa, deixei de gastar, amei. Não é assim no começo, né? É uma dor. Então, assim, trocar o hambúrguer pela salada não é o mais gostoso do mundo, mas é uma dor a curto prazo. Então, quer dizer... Então, pela lógica, ele fala assim, se o prazer a curto prazo te leva a uma dor a longo prazo, o que a dor a curto prazo vai te levar? A um prazer a longo prazo. Mas o que ele fala? Qual é a sacada? Qual que é o hack mental disso? Quando você começa a praticar a dor a curto prazo, vai subindo uma coisa que chama resultado e confiança. É nessa hora que a sua mente inverte as coisas. O que isso quer dizer? O que era dor começa a virar prazer. Você fala, opa, tem mais dinheiro na conta. Opa, tô com mais disposição, que eu tô me alimentando melhor. Opa, tô indo na academia. Então você começa a ver que aquela dor não era dor. Ela era só uma dor a curto prazo. Era uma dor limitada. Ela tinha um tempo para acabar. Então você começa a converter isso para prazer. Aonde todo mundo quer chegar, que é prazer a curto prazo, que vai gerar o prazer a longo prazo. Então, a pessoa que gosta de ir na academia economizar dinheiro, na cabeça dela não é dor. É prazer. Por quê? Porque ela passou por esse processo de dor a curto prazo. Ela pagou, é o que a gente chama de pagar o preço, de disciplina. Se a pessoa entende que começar a economizar dinheiro, cuidar da saúde, se alimentar bem, todas essas coisas que a gente está falando, é dor a curto prazo e é limitado, uma hora isso vai mudar dentro da sua cabeça, é onde as pessoas ganham o jogo da mentalidade do dinheiro, entendeu? Entendi. Que aí você paga o preço de economizar, você fala, cara, tá sobrando dinheiro agora. Eu não vou querer gastar com mais nada, porque quanto mais eu faço isso, mais sobra dinheiro na minha conta. Cara, na hora que você começa a ver lá, 1.000, 2.000, 3.000, 100.000, 200.000, você fala, opa, eu não vou gastar com mais nada, velho. Deixa esse negócio passar do 1.000.000 tranquilo. Entende? Por quê? Porque a dor não é mais dor, virou prazer economizar dinheiro. Então, é por isso que tem que treinar esse músculo, entendeu? Porque acontece uma coisa dentro da nossa cabeça que chama mind shift, que é a mudança de dor para prazer. Faz sentido? Pô, muito legal, muito legal. Eu tô rindo aqui porque eu até fiquei arrepiado. Porque eu tô pegando tudo que você fala cientificamente com o treinamento do Tony Robbins e tal, e eu tô vendo que com o ter passado o tempo, intuitivamente eu coloquei essas coisas na vida das pessoas. Então, tô até arrepiado aqui, estou rindo por causa disso. Porque você falou de postergar o prazer imediato vezes o prazer de longo prazo. Eu lembrei do caso da professora que compra sapato e nunca viajou com a filha para Disney. E aí você falando desse negócio do mind shift, aí eu lembrei de outro caso, né, que encaixou bem no que você falou, que é uma médica de Fortaleza. E eu comecei esse processo com ela, porque ela também preocupou, olha, minha clínica daqui a 15, 20 anos, eu não sei se eu vou conseguir fazer as mesmas cirurgias, meu marido também e tal. Então a gente passou por esse processo para fazer os investimentos, né? E aí uma das coisas que ela também me mostrou, inclusive no vídeo dela, né, porque eu moro em Brasília, ela mora em Fortaleza. Ela me mostrou lá o closet dela cheio de sapatos. Devia ter uns 100 e poucos pares de sapatos ali. Caramba, para 2 pés. Exatamente, né? Então é aquele negócio, é o prazer imediato do sapato. Minha mulher geralmente tem um problema com o sapato, né? A gente tem, não quer dizer que o homem não tenha, porque tem muito amigo meu, cliente, que tem problema, não consegue. A Apple lança alguma coisa, se ele não for tiver na fila para comprar o primeiro dia, ele parece que vai ter um treco, vai ter um AVC, né?
E É. aí, eu falei para. E aí, cara, quando as pessoas estão muito na fase do consumismo, cara, eu vejo que é difícil da gente fazer essa transformação, mas não é impossível. Então, eu Uhum. forço, em vez de organizar as finanças, de já fazer alguns investimentos. E aí, o investimento que eu sempre faço no início, né, são os investimentos, para quem não conhece, os investimentos em fundos imobiliários. Por quê? Você vai lá na bolsa, compra uma cota de um grande projeto imobiliário, uma cota de 100, 150, R$ 200, de um projeto imobiliário de galpões, de casas, de shopping, de não sei o quê, que você recebe aluguel mensal. E aí, quando ela começou a ver que você consegue comprar uma cota dessa, né, de 100 a 150, R$ 200. E aí, todo mês você recebe um aluguel. Lógico, é proporcional, mais ou menos 0,5% daquele valor você recebe todos os meses. Aham. E aí ela começou a ficar assim, nossa, Rafael, mas eu estou maravilhada. Eu depositei tanto e todo mês cai um dinheiro na minha conta. E aí chegou um dia que ela pensou assim, cara, eu olho para os sapatos que eu tenho e só de pensar que cada par de sapato podia ser uma cota de fundo imobiliário que ia me render proventos o resto da vida, eu fico indignada, sabe? Então ela passou por esse processo exatamente que você falou. Ela falou, cara, e isso já tem um tempo, eu tenho uns 2 anos. Esses dias a gente fez Aham. uma revisão, né? A gente faz uma reunião anual para fazer a carteira como um todo e tal. E ela falou assim, Rafael, tem 2 anos que eu não compro sapato, só os anos que eu tinha, e todo mês ela vai comprando as cotas imobiliárias e só vê aquele patrimônio crescendo. E aí, quando Sim, você muda esse mind shift que você falou, que você muda o prazer de ver o seu patrimônio crescer, e você sabe que esse patrimônio vai te possibilitar comprar muito mais no futuro, aham. aí você engata e vai embora, né? Sim. Outra coisa também que eu queria que é só um paralelo, né? Porque você falou dessa questão de adiar pequenas coisas do seu dia a dia para você se acostumar a adiar o prazer dos investimentos. Eu Uhum. nunca fiz exatamente dessa forma, né? Uma coisa que eu queria que você comentasse, se vale a pena, a melhor forma de colocar isso, é igual eu falei para você, assim, que a professora ela comprava sapato, mas não pôde viajar, né? Então eu peço Uhum. sempre para a pessoa, no começo das mentorias, quando eu vejo que a pessoa está com problema, esse tipo de problema, eu peço para ela identificar as 10 maiores coisas que ela quer realizar durante a vida. E aí eu peço, inclusive, incrível, você pode até dar exercício sobre isso, que as pessoas Uhum. não sabem as coisas que elas querem realizar, né? E aí eu faço, olha, durante 30, até um exercício do Brian, que eu aprendi no vídeo do Brian Tracy. Você pega Aham. 30 dias e escreve as 10 coisas que você mais quer realizar durante a vida. Todos os dias você escreve. No 30º dia, você vai ter uma visão muito melhor do que são as coisas que você quer realizar, né? E Uhum. aí, e aí eu falo, poxa, será que não vale a pena você deixar de gastar agora para realizar essa coisa, sabe? Então, é um exercício que eu passo que me ajuda um pouco, porque para mim, eu fiz comigo isso há um tempo atrás. Então, por exemplo, uma coisa que eu sei que eu adoro, que a primeira viagem que eu fiz sozinho com minha filha, eu sou divorciado, então tem minha filha aí de 11 anos, então com 8 anos a gente viajou para Disney juntos. E foi a melhor coisa da minha vida, cara. Um prazer assim. Acho que eu até compartilhei com você os sentimentos da filha Sim, sim. em alguns Não, eu treinamentos também que a gente fui com a minha participou. família, imagina. Não tem Pois é, preço, né? Não é pelo dinheiro, é pela experiência, né? e aí eu percebi o seguinte: se eu tiver, aí eu descobri o seguinte: se eu tiver que comer, em vez de ir no restaurante, pedir uma marmita de R$ 10 para poder economizar para viajar com ela, eu faço amarradão, sabe? Então, as pessoas não querem se desvincular desses prazeres para realizar um prazer maior. Então, esse exercício, como é que você encara isso? Serve? Funciona também? Sim. Principalmente, Rafinha, porque existe uma divisão entre objetivo e desejo, tá? Então, isso que você faz, esse exercício que você faz, vai trazendo clareza para as pessoas. Então, o que é clareza? O que é consciência, né? Eu saber a diferença entre objetivo e desejo. O que a maioria das pessoas tem? Desejo. Ah, eu queria Uhum. ganhar mais. Ah, eu queria viajar mais. Mas o desejo, o Augusto Cury ensinou isso pra gente, né? O desejo ele é uma boa intenção, e de boa intenção o inferno tá cheio. Então, tem uma galera que só tem o desejo de ganhar mais, o desejo de. E quando você traça uma visualização, aquilo vira um objetivo. O que é o objetivo? Eu sei o que eu quero, quando eu quero, como eu vou fazer, o que eu tenho que abrir mão. É uma coisa mais clara, entende? Então, é um trabalho de clareza. E o que mais falta para as pessoas é clareza. É o Aham. que você exatamente quer. Ontem eu estava dando uma aula disso, tá? É por isso que eu estou falando com tanta clareza o que é clareza. Tanto que eu perguntei para eles assim, o que é clareza para vocês? A primeira resposta que vem é
é saber o que eu quero. Falou. Em partes, né? O primeiro passo é assim, é saber o que eu quero com a ausência de obstáculos. O que isso quer dizer? Eu preciso saber o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, o que eu tenho que abrir mão, o que eu tenho que decidir, quanto eu tenho que juntar de dinheiro, o que eu tenho que fazer, quanto custa a passagem para Disney, Você tem que saber essas coisas. Porque a clareza é poder. O Tony fala muito isso, né? Clareza é poder. Então, quando você faz esse exercício que você está falando, a gente divide o que é desejo, o que é objetivo. Então, a maioria das pessoas saem do desejo e falam, agora eu entendi o que é a clareza. É saber o que eu quero com ausência de obstáculo. Eu tenho clareza, eu tenho um caminho, eu sei o passo a passo. Eu acordo e eu sei o que eu tenho que fazer. O quanto eu tenho que juntar por dia, para juntar por mês, para dar o dinheiro da viagem. Isso é clareza, entende? Alan, como é que eu sei que eu tenho clareza? Aí é um exercício para você, até de acompanhamento da mentoria. Como é que eu sei que eu tenho clareza? Quando você percebe o engajamento da pessoa no objetivo. Quando você percebe a pessoa dedicada, se entregando no flow, você fala, essa pessoa tem clareza. Agora a pessoa perdida, sabe? Do tipo, mas por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Mas como que faz isso? Cara, não tem clareza ainda, porque a pessoa ainda está perguntando como, o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer. Então, não tem clareza ainda. Então, por que o Tony fala que clareza é poder? Porque quanto mais claro, mais você se engaja. Quanto mais claro, mais você entra no flow. Então, isso ajuda. Então, o legal do seu exercício é justamente a gente conseguir separar o joio do trigo, que é as pessoas param de ter só um desejo e começam a tornar aquilo um objetivo mesmo, uma coisa mais sustentável, uma coisa mais clara, entendeu? Então, ajuda bem, cara, é muito legal. E aí, pra você medir a clareza da pessoa, é o engajamento, o quanto a pessoa tá dando a vida por aquilo, entendeu? Entendi. Mas aí, então, deixa eu ver aqui outra coisa que acontece. Então, vamos supor que a pessoa passou o primeiro medo. Vamos investir no mercado financeiro, vamos ter uma visão de longo prazo, vamos fazer exercícios para postergar prazeres, e aí você vai se acostumando a ver essa postergação também nas finanças, porque é uma questão de longo prazo, e aí você vai no passo a passo e começa a ter clareza do que você quer, dos seus objetivos. E agora, depois que a pessoa já passou por um pouquinho desse processo, na minha percepção, talvez ela já tenha adquirido uma clareza. Poxa, eu quero porque é o seguinte, daqui 20 anos eu não vou conseguir mais fazer cirurgia, ou não vou conseguir mais atender, ou de qualquer forma eu quero minha liberdade financeira, ou eu quero construir algo para passar para os meus filhos, uma boa educação e tal. Mas aí, logo em seguida, às vezes eu vejo a pessoa, e aí, fez? E na minha visão ela já tinha clareza, mas ela fica meio que procrastinando. É normal esse processo? Ela não atingiu a clareza ainda, ou é realmente um outro elemento que entra dentro do processo? Que é a procrastinação. Vamos lá. Isso. O que é a procrastinação? É a falta de clareza. Porque imagina, então, Rafa, se eu falo para você... Não estava tão claro para ela ainda, né? Isso. Porque esses dias eu vi uma definição de procrastinação muito legal. Muita gente acha que é um hábito a procrastinação, né? Não deixa de ser, mas o que é a procrastinação? É um reflexo das suas escolhas. Então, se você escolher uma coisa ruim, uma coisa chata, uma coisa que você não gosta, com certeza você vai procrastinar. Então, na ciência da procrastinação, existe uma outra coisa, Rafa, que existe uma ciência da procrastinação que é toda vez que eu deixo algo para depois, libera dopamina no meu cérebro, que é recompensa a curto prazo. Então, a pessoa ainda não trabalhou o músculo da recompensa. O que ela está fazendo? Quanto mais eu deixo para depois, mais libera dopamina, mais feliz eu fico. Olha isso, olha que hack louco. Cara, que louco mesmo, louco. Então a procrastinação é isso, faz bem. Eu libero um prazer por não ter feito uma coisa que é importante. Exatamente. Porque o seu cérebro ainda está associando dor a fazer aquilo. Eu estou pensando aqui nos 10, 15 pessoas que estão com esse problema aí de procrastinação. Você entendeu? Então, procrastinação é um reflexo das suas escolhas e procrastinação faz bem para o cérebro, teoricamente, né? Faz bem para o cérebro, mas não faz bem para o seu resultado. Por quê? Porque você se sente bem, libera dopamina. Você fala assim, nossa, eu tenho que ligar para os meus clientes. E o que o cérebro faz? Deixa para amanhã. Então, você sente dopamina na hora e você fala, nossa, fiquei tranquilo, cara, ficou para amanhã. Quem nunca, né? Deixou imposto de renda para o último dia, vai marcar, sei lá, só marca exame de check-up quando sente uma dorzinha na barriga. Então é natural do ser humano a procrastinação, entendeu? Então a gente tem que... Eu divido muito a carteira de investimentos, né? E por vários motivos, aí quem quiser até depois pode me seguir, que eu faço, tem lives 3 vezes por semana para falar do mercado nacional e internacional, e eu defendo muito uma carteira internacional de investimento. Então hoje a maior parte, inclusive, da minha carteira está
por vários motivos. A questão do que vai ser o Brasil, do que vai ser o real daqui a 10, 15, 20 anos. As empresas que aqui estão, que operam localmente, lá fora a gente opera empresas globalmente. Então, se a gente compra aqui ações da Magazine Luiza e a Magazine Luiza opera no Brasil, ótimo, tá, beleza. Mas se dá um problema no Brasil, a gente está fragilizado. Aí, quando você vai lá para fora e compra uma ação do Walmart, ou da Google, do Facebook, que opera globalmente, então, se der problema em um país, aquela ação não sofre tanto, porque ela opera globalmente. Então, você está, na verdade, as pessoas acham que mandar o dinheiro para fora estão assumindo mais risco. Na verdade, o risco maior está aqui, né? Então, lá fora, a gente está diminuindo o risco. E aí, eu faço a carteira nacional, né, que aí já passa por esse espaço, a pessoa tem que fazer o TED para a corretora, tem que passar esse medo, tem que passar essa procrastinação e tal. Quando a gente fala assim, olha, então agora vamos abrir uma conta numa corretora fora e vamos mandar dinheiro lá para fora. Cara, pessoal, falta me bloquear, com medo de fazer o negócio, então falta... Não, aí demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, até aquilo assimilar aquele negócio. Então, cara, a pessoa fica... acho que sentindo o prazer de deixar para o dia seguinte, né? E a gente marca uma reunião, Sim. olha, né? Na reunião, quinta-feira que vem, às 10 da manhã, a gente vai fazer a sua primeira compra de ações internacionais. Cara, aí dá uma dor de barriga, a pessoa não aparece na reunião. Na verdade, está adiando a dor, né, Rafa? Está adiando a dor. Então, como a pessoa não associou prazer ainda, o que ela faz? Investir fora é dor, então procrastino, porque libera dopamina. Investir mais dinheiro é dor, então você entende que como a PNL funciona dentro da cabeça da pessoa, enquanto ela não fizer um mind shift, enquanto ela não associar coisas positivas àquele movimento, ela vai procrastinar. Enquanto ela não entender que é bom, enquanto ela não entender que isso vai trazer liberdade financeira lá na frente, ela não vai mudar. Por quê? Porque a mente ainda está associando dor. Entende? Então a gente tem que mudar o significado. É o que você está fazendo aqui, um processo de conscientização. A empresa no Brasil, se der um problema, acaba com suas ações. Mas se for fora, acaba parcialmente, porque opera globalmente. Então, você está fazendo um processo de conscientização para mudar o significado, né? Entendeu? Então, o maior trabalho que a gente tem é mudar o significado da cabeça das pessoas. É a ressignificação, né? Porque pô, a moeda mais forte, empresas que não tem aqui, tecnologia, vários fatores, né, nos fazem... Poxa, até o americano, ele tem a consciência de investir parte do dinheiro fora do Brasil, do país dele, fora dos Estados Unidos. E a gente aqui, eu vejo que o brasileiro é muito relutante, primeiro em fazer investimentos mesmo, para conquistar a liberdade financeira, e depois, quando a gente fala da carteira internacional, dá esse medo. Na verdade, o Brasil é um capital especulativo para quem é investidor num país de primeiro mundo, sabe? Então, a gente está aqui tendo muito mais risco nas nossas operações do que se você levar o seu dinheiro para operações globais, na Bolsa Americana, na Europa, etc. Né? Mas, enfim, e depois que a pessoa faz... E, Rafa, tem um hack da disciplina aí, que eu posso ensinar pro pessoal. Deixa eu ver. Eu vi a Érica comentando aqui. Ó, o Fabiano ali comentou, o Ferrão comentou assim, né? O cérebro faz pensar que não fazer é bom. É exatamente isso, a recompensa, né? Entrou a Simone aqui. Oi, Si, tudo bem? Entrou a Gabi também. Maria comigo, legal, Rod. Temos que enxergar o alvo. Olha que legal. A Érica falou, eu sou compulsiva, né? Ela gasta compulsivamente. A Gabi falou aí que depois que ela comprou o primeiro lote dela, não parou mais, que eu falei do fundo imobiliário que você compra e vai recebendo aluguel todo mês. Né? E aí teve quem foi que falou aqui que já teria umas 100 cotas de fundo imobiliário se transformasse sapato em cota de fundo. A Érica. Ela mesmo. Então, ó, existe um hack para disciplina, né? Existe um hack para disciplina. Por que eu falo de clareza? Porque assim, ó, o que é disciplina? O que você faz com os seus mentorados no final das contas? Você ensina a pessoa a ter disciplina. O que é disciplina? Fazer o que precisa ser feito, mesmo que ela não queira fazer. Fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja negativo. Fazer o que precisa ser feito, mesmo que eu não goste de fazer. Fazer mesmo que eu acho que é dor. É isso. Disciplina é você conseguir fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não queira fazer. E isso você está ganhando de você. Você está ganhando da sua própria natureza, que é o medo, né? Então, quando você tem disciplina, você ganha do medo. Quando você tem disciplina, você ganha do seu bloqueio mental. Quando você tem disciplina, você ganha da procrastinação. Então, a disciplina é o jogo que a gente tem que treinar nas pessoas para quê? Para que elas façam o que precisa ser feito, mesmo que elas não queiram fazer. E existe um ciclo, ó, gente, quem estiver anotando, anota aí, que é o ciclo dos 4 Cs que eu ensino, né? O primeiro C é a clareza. Então, é isso que a gente falou. Clareza é poder. Por que a clareza é tão importante? Porque existe um efeito cascata dentro da gente, na PNL. Então, clareza
traz uma sensação pra gente de certeza. Você fala assim, opa, o Rafa me falou então que se eu colocar o meu dinheiro aqui nos Estados Unidos, numa Amazon e tal, não tem tanto impacto igual no Brasil. Isso é clareza, então me dá uma sensação de certeza, né? Então esse é o melhor caminho. O que acontece? Clareza leva a certeza, certeza leva a confiança, que o Tony Robbins ensina isso pra gente. Ele fala assim, ó, toda pessoa de sucesso sabe várias habilidades, mas a única que todas as pessoas têm é confiança. Uhum. Tá? Por quê? Porque a confiança elimina o medo. Não existe ninguém confiante e medroso ao mesmo tempo. Não tem como você ser confiante e medroso. Se o medo sobe, a confiança baixa. Se a confiança sobe, o medo baixa. Então, por isso que a gente trabalha tanta clareza. Porque clareza traz certeza, certeza traz confiança, que muda o seu estado, né? O seu estado emocional, que leva a consistência. Então, esses são os 4 Cs. Clareza leva a certeza, que leva a confiança, que leva a consistência. E esse é o ciclo da disciplina. E aí, por que isso funciona? Por uma lógica muito simples, Rafa. Pensa assim, ó. Tudo que você não conseguiu é porque você desistiu. Então, gente, quem estiver anotando, anota passo a passo, tá bom? Tudo que eu não consegui é porque eu desisti. É lógico isso, né? Eu não consegui porque eu parei de tentar. Então, quer dizer, tudo que eu não consegui é porque eu desisti. Tudo que eu desisti é porque eu não persisti. Porque eu não continuei fazendo. E tudo que eu não persisti é porque eu não tive consistência. E tudo que eu não tive consistência é porque eu não tive disciplina. Por isso que a disciplina é o jogo, entende? Por isso que a gente tem que treinar o jogo da disciplina. Por quê? Porque tudo que eu não conseguia é porque eu desisti. Se eu desisti é porque eu não persisti. Se eu não persisti é porque eu não tive consistência. E eu não tive consistência porque eu não tinha disciplina. Legal, bacana. Mas isso não é pro dinheiro, isso é para tudo, né? Para tudo na vida não, é assim. Com certeza. É uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, ó. O Mauro Júnior, ele falou assim, e o perfeccionismo, como afeta isso tudo? E isso, cara, no meu segmento aqui de liberdade financeira de investimentos, é muito interessante, porque aqui no Brasil, vamos supor, a gente tem 500 opções de investimento na Bolsa. Chega lá nos Estados Unidos, são 5.000. E a pessoa, ela quer encontrar a carteira perfeita que não tem furo. E não existe isso. Sabe? Então, na vida não tem perfeccionismo. Então, assim, o Mauro botou muito bem colocado, porque às vezes o excesso de perfeccionismo pode atrapalhar. Por exemplo, eu tenho uma carteira de investimentos que eu criei há 30 anos, que eu venho alimentando, venho mudando e tal. E vira e mexe, aparece na minha carteira coisas que eu perco tudo. E está totalmente dentro do meu planejamento, porque se você não arrisca num grupo de coisas que pode alavancar muito o teu resultado, você também assim, se você pegar coisas que alavancam muito o resultado, nesse âmbito de coisas que alavancam o resultado, tem as coisas que perdem também, que acabam. Você pega lá, o Google, a Netflix, a Amazon, em um período de 10 anos subiram 10.000%. Mas houveram centenas de outras empresas que estavam naquela mesma fase que foram para perda total. Então, construir uma carteira que você vai ter algumas perdas é normal e é a única forma que se tem também de ter coisas que vão subir 10.000%. Num período porque tem que analisar a média, né, Rafa? Tem que analisar a média. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas na média ela dá o lucro no final, né? Pois é, tem que analisar. Algumas coisas vão nos levar a perder, aquele investimento tal vai perder, mas se você ficar com esse perfeccionismo, né, porque o assunto do Mauro ali é perfeccionismo, se você quiser ser perfeito na sua carteira, você nunca vai construir uma carteira de investimentos eficiente a longo prazo. Sim. E tem um hack para isso, né? Negócio do perfeccionismo. Outro hack, vamos lá. O que acontece? O Tony ensina pra gente o ciclo do progresso. O que é o ciclo do progresso? Como é que uma pessoa cresce na vida? Como é que as coisas crescem? Toda vez que você vai entrar em ação, você entrou em ação, comecei a fazer meu plano, você sempre vai ter desafio. Sempre. Desafio, problema, erro, sempre. E aí, dentro dos problemas, sempre vai ter um aprendizado. E dentro desse aprendizado, você cresce. Então, esse é o ciclo do crescimento, que eu entro em ação, eu tenho desafio, problema, erro, eu aprendo e eu cresço. Senão, você nunca vai crescer. Então, ele fala o seguinte, se esse é o processo do crescimento, se você sempre vai ter que passar esse processo, o perfeito não existe. Se você vai sempre passar por esse processo, o que adianta você passar o ano que vem ou passar agora? O que você vai escolher? Procrastinar ou fazer agora? Você entende que o ciclo do crescimento é você entrar em ação,
errar, ter problema, desafio, aprender e crescer? Se isso vai acontecer agora e vai acontecer daqui 1000 anos se você for começar. Por quê? Porque é o ciclo do crescimento. Então não adianta procrastinar e não adianta esperar o momento perfeito. Porque você não vai conseguir fugir do processo de crescimento que é inevitável. Ah, tá, legal. Então, vejam os meus seguidores, não me cobrem, não fiquem frustrados com a carteira de investimentos perfeita, porque é sempre um processo de aprendizado. E para você ganhar em algumas partes, você tem que estar disponível para perder em outras, né? Porque senão não dá. Ninguém consegue hoje, eu vou colocar na minha carteira só os investimentos que vai me dar 10.000% nos próximos 10 anos. Isso é impossível. Então, a gente tem que estar confortável, que é outro assunto que eu queria colocar, se der tempo aqui, que é outro problema que eu vejo nos investidores, é o seguinte, e o Tony Robbins fala disso, né? Porque o mercado financeiro, ele funciona em ciclos. E tem um ciclo de baixa, tem um ciclo de alta e tal. E aí, às vezes, no ciclo de baixa, o cara que não está preparado, ele sai correndo com medo, enquanto que o cara que está mais preparado, que é o que eu tento, né, fazer as pessoas se prepararem para isso, o mercado de baixo é quando aparecem as grandes oportunidades que os grandes investidores estão ali investindo. Sabe? Só que a pessoa, quando começa a ver o fracasso, ela começa a ficar com medo e quer pular fora. Né? Que é outra coisa que a gente precisa de encontrar aí uma técnica para poder lidar com isso, a pessoa resistir a essas quedas repentinas do mercado. Não, ó, uma coisa, Rafa, acho que uma técnica, uma coisa que eu tenho dado muita aula, até hoje tem aula disso, é sobre atenção plena, o mindfulness. Por que eu estou falando isso para você? Porque o mindfulness, esse treinamento de atenção plena, ele traz vários benefícios para as pessoas, tá? E um dos benefícios é a inteligência emocional. É controlar as emoções. Porque pensa o seguinte, olha uma lógica muito simples, tá? O que é o medo? O medo é a antecipação de uma dor no futuro. É eu achar que uma coisa vai dar errado lá no futuro. O que é a ansiedade? Que as pessoas mais sofrem hoje em dia. É a antecipação de uma situação no futuro. O que é preocupação? Antecipação de um problema no futuro. O que eu quero dizer? Que quando você mantém a sua mente aqui no agora, não existe essas emoções. Não existe medo no presente. Porque o medo é uma antecipação do futuro, só existe no futuro. Então as pessoas precisam treinar a atenção plena de ter esse discernimento, que é, quando as coisas estão em baixa, é onde existem as grandes oportunidades. Porque o que acontece? A gente aprende isso, né? Que quando a nossa emoção sobe, a nossa inteligência desce. É verdade. Você fica ansioso, com medo, nervoso, cara, você não consegue raciocinar. Então, quer dizer, se você não mantém a sua atenção plena no que você está fazendo, a sua emoção sobe muito. Então, o seu racional, que é a capacidade de pensar de forma clara, acaba. E o mindfulness, ele faz o efeito ao contrário. A atenção plena faz o efeito ao contrário. Que é, quanto mais atento eu tô àquela situação, o que acontece? A minha inteligência sobe, a minha consciência, e eu controlo a minha emoção baixa. Aí eu consigo tomar essas melhores decisões, eu consigo controlar melhor, entende? Então legal. Eu indico que todo mundo, se puder fazer isso, treinar a atenção plena. E a atenção plena, existem várias técnicas, né? Mas a mais simples é respiração consciente, por exemplo. Preste atenção na sua própria respiração. Você vai manter a sua mente no presente, aí você vai conseguir tomar essas melhores decisões. Por quê? Porque a inteligência vai subir e a emoção vai descendo. Cara, porque quando a emoção sobe, já era. Você não consegue pensar nessa coisa. É na baixa que o negócio sobe. Você fala assim, não, tô perdendo. Você fica emocionado, a emoção sobe muito, você não pensa direito. Isso impacta seu sistema de decisão, entendeu? Eu não tive esse treinamento da forma... Porque eu como trabalhei em mesa de operação e como análise de investimentos, né, e fundos assim, profissionalmente, eu fui treinado porque esse é o meu mercado de trabalho. Mas as pessoas que eu treino, elas estão passando por esse processo. E ontem foi um dia, não sei se você acompanha o mercado financeiro, foi um dia de derrota total, porque o mercado ontem desmoronou quando o novo ciclo de corona na Europa e tal. Né? E para mim é normal isso, é coisa do dia a dia, é mais um dia. E só que eu recebo muitas perguntas, Rafa, o que eu faço? O que eu faço? Aí eu até botei lá no Stories. Olha, o que eu faço num dia como hoje? Primeiro passo, manter o sangue frio já é um bom começo. Né? Porque, cara, tem dia que não tem que você fazer nada. Tem dia que, às vezes, é desespero para uns e alegria para outros, porque você está comprando uma empresa a preço de banana. Né? São coisas que o Warren Buffett faz e todos os grandes investidores. E você falou, Alan, que você vai dar o treinamento hoje, mas é aberto, é online? É aberto, Tem um link na minha bio lá, é uma aula que eu dou toda quinta, 3 horas da tarde pra galera. Mas sobre atenção plena. YouTube, onde é que é? É no YouTube,
Ah, então, pô, vou até entrar lá. Eu sempre sigo aqui pelo Instagram, mas acho que no YouTube não. Eu vou recomendar aqui até pros meus O tema alunos. hoje é polêmico. É O o tema quê? hoje é polêmico. Ah, Porque cada um tem o que merece. uau! Caramba, bicho. Pô, é mesmo, não. Mas é porque eu aprendi isso um dia, cara, e fez toda a diferença para mim, né? Cada um Uhum. tem exatamente o que merece. Na verdade, o cara explicou depois, e depois eu recebi uma aula sobre isso, que era, cara, nada que está acontecendo no seu presente, nada mais é que decisões do passado. Então, você que escolheu. Então, é assim, Entendi. cada um tem o que merece justamente porque você escolheu cada decisão dessa, né? Então, Aham. hoje a aula é sobre isso, porque cada um tem o que merece. Ah, É legal. Não, meio eu vou entrar. polêmico, mas é para explicar isso. O link tá na tua bio. Assim, o que você tem mais de eventos, assim, de palestras, assim, no recorrente, para pessoa te seguir no Instagram, no YouTube, até pra Cara, me eu sempre divulgar nas faço minhas live. redes. Eu tô sempre fazendo live aqui no Instagram também, de sábado, que o pessoal engaja bastante, tem bastante seguidor. Eu faço bastante coisa no YouTube e eu tenho o Mentalflix também, né? Tem um link, tem tudo na minha bio lá, velho. É só correr lá que Ah, tem um monte de link eu lá. vou entrar, vou explorar, Um- porque, cara, Alan, eu te chamei não foi à toa, cara, porque eu, como trabalho no mercado financeiro, eu fui acostumado e fui obrigado a levar porrada, né? Porque essa é a minha profissão. Mas as pessoas não têm essa obrigação e elas querem entrar. Então, eu preciso muito desenvolver essa capacidade de levar porrada, ficar de pé, de ter sangue frio quando o mercado está caindo, de não fazer besteira, da pessoa sair vendendo na hora que não precisa, não é para vender, e comprar na hora em que está todo mundo achando que é o fim do Uhum. mundo, né? É isso que dá dinheiro, é isso que você alavanca os seus resultados, enxergando essas oportunidades. E se você tiver com a emoção muito alta, você não tem visão para isso, né? Então, as pessoas precisam treinar um pouco mais de meditação para poder fazer investimentos. Não, e o Mindfulness, isso que é legal, Rafa. O Mindfulness, ele não é meditação. A galera fica assim, Alan, tem que fechar o olho, ficar respirando. Eu falo, não, Mindfulness é aqui, ó. Eu tô com o Rafa prestando atenção no que eu estou fazendo nesse exato momento. Isso é Mindfulness. Então, você pode fazer Aham. Mindfulness comendo, fazendo uma aula. O que acontece? Por que eu treino tanto isso às pessoas? Porque tem uma pesquisa de Harvard que mostra que a gente fica 47% do tempo em vigília, Rafa. O que isso quer dizer? Você fica 47% do tempo não prestando atenção no momento presente. Você tá, sei lá, comendo, olhando o celular. Quem nunca, né? Assistindo televisão Aham. e olhando o celular ao mesmo tempo. Quer dizer, Aham. na maior parte do tempo, você não está prestando atenção no que você está fazendo. Então isso Ah, impacta diretamente nas suas decisões. E aí o que é o Tony fala verdade. pra gente? São suas decisões que impactam no seu destino. Então, Aham. enquanto você não mantém a sua mente presente, você não tem controle sobre suas decisões. Você está lá fazendo um monte de coisa. Você não tá criando nada, você está fazendo coisas, né? Ah, tô aqui no celular, tô aqui na internet. Você está viajando. Então, por que o Mindfulness é importante? Porque ele traz a consciência e você fala, opa, peraí, acho que eu estou fazendo errado aqui. Ah, eu olho esses significados que o Alan falou na aula e tal, você começa a perceber melhor. O que acontece? Não adianta a gente estudar um monte sobre finanças e a pessoa não está com a mente presente. Por quê? Porque ela vai ficar mergulhada dentro do Instagram, lá no TikTok, nos videozinhos. E aí ela não consegue perceber o que ela está fazendo, entendeu? Então, eu Legal. falo assim, o primeiro passo da mudança é a atenção plena. Legal. Eu fiz aquele treinamento com o Tadashi, né, o Leader Training, muita gente conhece. Show. E aí acho que foi o Maurício que falou assim, que aí o discípulo pergunta para o mestre, mestre, qual que é o segredo da vida extraordinária e tal? Aí ele falou assim, olha, é você comer, beber, ler, estudar, tocar. Ele falou assim, mas mestre, isso eu já faço. Ele falou assim, não, mas eu faço o seguinte, quando eu leio, quando eu estudo, quando eu como, quando eu corro, né? Você fazer tudo com atenção. Exato. Então, tanto que a gente fala, o Mindfulness ele tem vários benefícios, né? Tanto que eu tô treinando, fazendo essas aulas ao vivo para conscientizar as pessoas, porque a maioria acha que é só meditação e não é meditação. O Aham, Mindfulness ele é uma técnica de atenção, né? De você concentrar. Isso melhora a qualidade de vida, isso faz você ser mais produtivo, inteligência emocional, melhora essa reprogramação mental que você fala assim, nossa, eu tô com um padrão negativo aqui, deixa eu mudar esse significado. Ele ajuda em, cara, eu tô dando mais de 100 aulas já disso aqui, pra você ter uma noção. E não tem como explicar tudo. Mas a conscientização, você vai ver que o Mindfulness, ele é a chave da mudança. Não tem jeito, você não consegue mudar se você não tiver atenção plena. Por quê? Lembra que eu falei que os nossos padrões são todos inconscientes? Então, quer dizer, aham, se você não percebe nem qual é o seu padrão inconsciente de dinheiro, de finanças, de saúde, de alimentação, como é que você vai mudar? aham. A gente está no último minutinho aqui, são Show! 12h59. Então, pessoal, entra lá no link do Alan, segue ele. Isso é importante para a liberdade financeira, eu tenho certeza. E se quiser entrar agora os detalhes técnicos de mercado financeiro, vai aqui no Mentor Fim, toda segunda e quarta temos lives
às 13h30. Alan, fecha aí pra gente seguir aí o nosso dia. Show! Rafael, eu queria agradecer, cara. Obrigado pelo convite. A gente trouxe um monte de gente aqui, muito legal. Eu acho que é um trabalho muito bonito que você faz de conscientizar as pessoas que liberdade financeira não é ser rico, né? Eu não sei se você já explicou isso alguma vez, mas eu falo para as pessoas, liberdade financeira não é ser rico, né? Tem gente que fala, não vou ter isso aí nunca. Mas liberdade financeira não é isso, né? Você tem que ter consciência que liberdade financeira é você ter uma renda passiva que sustente seu estilo de vida ali, né? Tem gente que tem estilo de vida de 5 mil, 10 mil, 20 mil, ter uma renda passiva. Acho que a grande mensagem que você passa pra gente, que você me ensinou, é isso, né? Não é riqueza, tem a ver com... A liberdade financeira tem a ver com quanto eu tenho de dinheiro que sustenta meu estilo de vida. Que eu gosto de viajar 3 vezes por ano, que eu gosto de comer bem e tal. É isso, né? Eu acho que a grande sacada que você ensinou pra mim, na minha vida, é isso aí. Parabéns pelo seu trabalho, show de bola. Tamo junto. Legal, você também, meu amigo. Vamos fazer muito mais aí, porque a gente precisa de... Vamos, velho. Isso aqui é só 1%. Isso aqui é só 1% do que a gente tem pra falar. Pô, eu tinha notado um monte de coisa aqui, não deu nem pra falar ainda. Não, vamos fazer depois, vamos fazer junto lá no YouTube, que a gente consegue ficar mais tranquilo, botar e compartilhar a tela também ajuda, né? Legal. Alan, obrigado, um forte abraço para você. Pessoal, muito obrigado. Show, valeu, irmão. Por compartilhar aí os nossos links para a gente crescer nessas redes, apesar de todos os desafios. Forte abraço, até mais, galera. Bom almoço para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.